Boa noite, Kátia. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, de você estar aqui hoje e com esse assunto interessantíssimo e muito importante para o despertar. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. E, então, para quem não te conhece ainda, né, que eu acho difícil, vou pedir para você se apresentar um pouquinho, por favor. Bom, Léo ou Leonardo? Como você prefere ser Tanto chamado? faz. Tanto faz. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui. A gente tinha falado há algum tempo, eu estava fora do país, estava passeando um pouquinho. E aí eu falei, não, quando eu voltar, fica em pé a nossa comunicação. Então, eu sou Kátia de Jaimo. A gente falou de conversar sobre o despertar de um empata, né? Eu tô com a voz um pouquinho rouca hoje, Leonardo, e bom, vamos ver o que a gente consegue extrair aqui. Eu sou Qualquer terapeuta coisa holística. fala, a gente... Nada, vamos, tem assunto aí. Oba! Tem assunto que acho que tem muita gente que nem sabe dessa condição de pessoa empata, né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, Leonardo, e muita gente está sentindo a energia do coletivo, assim, cada vez mais. Pós-pandemia ainda a coisa ficou mais forte, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Kátia de Jaimo, do site empatas.com.br. No Instagram é @empatas.com.br também. Meu trabalho todo é voltado para despertar consciências, que eu acho que, como formiguinhas, a gente vai, né, Leonardo, fazendo esse papel aí de levar informação. Quando você estuda, quando você aplica o que você está aprendendo na espiritualidade, com os estudos que você faz, você é mais um a levar um pouquinho da gotinha de água para aplacar o incêndio, né, que está acontecendo aqui no planeta Terra. Nós estamos passando, todo mundo sabe disso, nós estamos passando por uma transição. Todo mundo fala disso, mas ninguém entende muito como funciona toda essa transferência. Na verdade, isso para mim é muito energético. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente. O Bem-vindos, pessoal está né? entrando. Passar uma noite gostosa, batendo papo, né? Todo mundo falando aí, brigando nas redes por causa de política, disso, daquilo, a gente veio fazer um pouquinho de espiritualidade, né? Vamos falar um pouquinho do Esse que é assunto bom. cansa a nossa energia, né? Desce a frequência Verdade, energética. Vamos falar de coisa que desce. eleva a nossa energia. É isso aí, é isso aí. Então é isso, e aí eu comecei esse trabalho, comecei primeiro, eu vou te contar um pouquinho desse despertar de um empata que Por eu favor. passei uma vida inteira indo a médicos, sentindo dores, desmaios, tive muitos desmaios ao longo da vida, muita enxaqueca. Minha mãe me encontrava pequena, caída no chão do banheiro. Eu nunca soube muito o que era isso. Acontecia assim, com certa frequência. Tinha muitos problemas assim com baixa de temperatura, subida de temperatura, era uma coisa meio louca. E minha mãe, eu pequenininha, ela ainda falou: leva no médico essa menina, leva na benzedeira para curar ela, porque o que está acontecendo com essa menina que desmaia tanto, né? E na verdade eu fui descobrir isso com 49 anos, que eu tinha essa mudança de energia acontecia comigo e eu acabava sentindo o coletivo e apagava. Era um botão que me desligava daquele excesso de energia, entendeu, Leonardo? Então, quando chegou assim a informação para mim da palavra empata, do que era empata, que eu fui ler, porque até então falava de mediunidade, de espiritualidade, eu sempre amei tudo isso, sempre estudei muito, desde
Desde os 16, 17 anos, eu estudava muito espiritualidade com uma fome de saber, sabe? Nada parava um pouco essa busca do conhecimento. E aí eu falei, não, quando a palavra empata caiu no meu colo, escutei através do canal do Saulo Calderon, eu não sei se você conhece, ele fala de viagem astral. E Já o foi, né? convidei, já, mas acho que ele ainda não viu o recado. Vai ser muito, muito querido se ele vier assim. Então, eu acabei descobrindo através dele, da palavra, e eu fui pesquisar. Falei, meu Deus, tudo que eu estou sentindo aqui tem a ver com isso que eu estou ouvindo. Na época não tinha ninguém falando sobre empatas que eu tinha ouvido falar. E aquilo parece que vestiu que nem uma luva, assim, do tamanho da minha mão, do tamanho do corpo. Eu falei, é isso. E eu comecei a receber muita intuição para falar, olha, grava. Eu não tinha a menor chance de chegar num vídeo e ficar falando, eu tinha vergonha, né? A gente não quer se expor e você vai falar de espiritualidade para quem às vezes não conhece, dá vergonha de falar, às vezes nem com a família a gente fala, né? Então eu comecei a expor de acordo com aquilo que estava chegando para mim. Grava e expõe o que está acontecendo com você, que as pessoas vão começar a chegar. Então, foi um aviso mesmo. E aí eu, com toda acanhada, toda envergonhada, comecei a trazer o que acontecia comigo para os canais, né? Não tem técnica, não é uma coisa que eu falo com, né? É tudo bonitinho, arrumadinho. Você vê canais aí falando de tudo ajeitadinho. Não, a Cátia foi no tranco, no barranco, Acho trazendo que esse é o começo, né? como eu conseguia trazer a informação. E aí eu comecei a me inscrever em cursos e falar, eu preciso entender o que acontece comigo de fato e buscar a minha cura. Minha cura, o que eu falei, não é possível que eu fique passando mal, que eu fique em locais que eu não me sinta bem e eu não entenda como funciona isso. Então comecei. De novo apareceu, parece que eu falo que abriu um portal, aí eu começou a chegar, né, os conhecimentos através de conscienciologia, através de mecânica quântica, através da cura prânica ou pranic healing. Me aprofundei porque o pranic healing me deu técnicas aplicadas para eu poder fazer tratamentos mesmo como terapeuta. Eu Esse, trabalhava como esse, voluntária também. Hã? esse Panic Healing pode ser feito virtual ou é só presencial? Pode ser feito. Eu trabalho com a terapia, eu faço a terapia individual. Eu não sei como. Você também é terapeuta, né, Leonardo? Então, eu faço a É, terapia individual, que é uma terapia, eu falo online com a pessoa durante uma hora e um pouquinho, o tempo que for necessário, para fazer uma anamnese. E depois, num outro dia, eu vou criar um protocolo de atendimento para aquela pessoa e para a demanda dela. E aí o atendimento é específico para ela, direcionado para ela. Então, sempre é muito rico, né, o resultado disso tudo. A gente acaba sentindo muita coisa. Como empata, eu trago muito para o meu corpo físico o que está acontecendo com a pessoa. Eu faço uma assimilação energética com ela para sentir onde ela tem vulnerabilidade, para depois fazer o atendimento no dia marcado, com protocolo feito para ela especificamente. Então é bem rico, assim, que legal. é uma técnica bem bacana. Quem faz está gostando. É muito Mas bom. me falaram assim, o que é empata? Aí eu falei, quer saber? Assiste a live. Você pode Empata, explicar um pouquinho sobre o que é empata? tá. O empata é uma pessoa que sente o que o outro sente, tá? Basicamente, especificamente, é um pouco disso. Vamos supor e tentar traduzir isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia.
Tem pessoas que passam por ambientes locais e não sentem absolutamente nada. Os empatas, eles entram em ambientes, por exemplo, Leonardo, perdão, e vamos supor que tenha tido uma briga naquele ambiente. Um casal, você entra num restaurante, senta numa mesa, numa cadeira, onde teve um casal antes de você e que você não sabe de nada, eles brigaram ali e você chega e senta naquele ambiente. Aqueles objetos, aquela energia da discussão deles permanece ali muitas vezes. E aí o empata chega, ele sente, a hora que ele senta, um desconforto, ele sente a energia gravitante que teve ali. Às vezes ele não consegue identificar. Eu falo até no canal, eu gravei um vídeo falando da diferença do empata e do esponja. O esponja é quando a pessoa não conhece a sua condição empata e ela, como eu passei 49 anos sem entender muito como funcionava, então eu bati muito cabeça, eu passei muito mal, eu achava que eu tinha doenças físicas reais que eram minhas, e não era. Tinha muita coisa a ver desses ambientes de energias gravitantes que tinham ali, de pessoas. Às vezes você está em determinado ambiente, você conectou com a aura da outra pessoa, você traz para o seu corpo energético, você tem a intuição, você começa a ter uma certa confusão de pensamentos, de sentimentos, que você assimilou a aura da outra pessoa. Quando você não entende isso, você fica meio perdido, né? Porque é confuso. Você fala, mas eu estava bem até agora. De repente eu entrei no ambiente, eu senti a confusão, eu senti dores, eu senti... Por quê? Porque você está assimilando tudo um pouco do outro. O empata tem uma aura mais expandida do que as pessoas normais. Ele precisa aprender a lidar com essa condição, tentando trazer o campo áurico mais para próximo, para não chamar tanta atenção, porque senão é como um elefantinho entrando numa loja de cristais, sabe? Vai arrebentando tudo e tocando tudo e todos. E aí ele traz para o campo áurico dele todas essas sensações. Então, passei muito tempo da minha vida indo a médicos, fazendo muitos exames, porque eu passava mal realmente no corpo físico. Eu sentia, mas eu não sabia de onde vinha tudo isso. Então, a minha busca foi pela minha saúde. Assim, basicamente, o despertar empata, eu achava que tinha sido pelo amor, porque eu falava, eu gosto tanto de espiritualidade, eu estou estudando, estou fazendo... Mas não, eu precisei passar por todo esse mecanismo de dor, de sofrimento, para poder entender que aquilo era o vagão de trem me empurrando, que vai aprender, precisa se defender, você precisa trazer isso para frente, né? E aí foi quando eu comecei a divulgar, que eu acho que foi o maior aprendizado para mim, foi esse de aprender e ensinar. Porque não adianta a gente conhecer, a gente aprender e a gente guardar da gente. Eu acho que esse é o maior segredo da espiritualidade. É não sair falando bobagem, mas é falando a verdade, né? Falando o que a gente sente, o que está acontecendo. Não sair falando de uma espiritualidade que eu não conheço ou que eu não toco, mas aquilo que é tangível para mim e que é verdadeiro para mim, eu trago para o canal, eu trago quando eu intuo, eu não estou toda semana fazendo vídeos, nem... eu acho que o pessoal que está aí na mídia sabe que, o YouTube, vai para o YouTube, você faz um shorts, você faz uma live de poucos minutos, como é que você vai falar de espiritualidade em 5 minutos, em 10 minutos? Para você ter likes, para você ter, né, curtidas. Não, eu acho que tanto você quanto eu, como
quem está sério na espiritualidade, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Então, eu acho que isso que é o mais importante quando a gente traz a informação para essa telinha aqui, é trazer a verdade. Eu acho que é esse o nosso papel aqui. Kátia, eu acabei não me apresentando também, né? Vou me apresentar e vou falar um pouco sobre isso que você disse agora. Eu tenho essa questão de conexão, mediunidade, cada um dá um título, né? Desde quando eu nasci, assim, muitas coisas aconteceram. Então, eu não estudei nada de espiritualidade, eu não estudei nada. Comigo foi tudo na prática. Eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Em 2015, no final, eu estava com depressão, síndrome do pânico, me levaram para uma ordem esotérica e lá tudo aconteceu. Toda madrugada eu ia estudar em outro planeta, eles me ensinavam sobre as minhas leis, e tábua de esmeralda, outras coisas, e iam me ensinando sobre cura, como fazer cirurgia. Então, assim, eu não sei muito sobre essas coisas de empata, vidência, o título, tá? Então, eu queria aproveitar essa pergunta, por exemplo, assim, eu me lembro quando eu era mais novo, eu cheguei no ambiente e eu senti a energia do que as duas pessoas estavam fazendo ali. E eu falei assim, vocês estavam fazendo isso aqui? Eu acho que tinha 12 anos por aí. E aí a pessoa falou, tu é vidente? Por eu sentir energia, talvez só fosse empata, né? A minha dúvida. O Eu empata, senti ele aquela sabe que não energia. o empata, ele sabe o que não é dito. Ele compreende muito. Às vezes ele não precisa do estudo, porque ele já traz isso de muito outras vidas, né? Agora, o estudo é importante a gente ter. Eu acho que dá base para a gente se aprofundar no que faz. Para mim, foi importante esse mergulho. Eu fiz uma imersão. Como que começou tudo isso? Depois da morte do meu pai, também em 2015, meu pai faleceu no dia do meu aniversário. Eu tenho uma conexão muito forte com ele, com minha mãe também. Sempre tive um lar muito amoroso de pai e mãe. E o que aconteceu? Meu pai faleceu no dia do meu aniversário. Eu já sabia que ele faleceria no dia do meu aniversário. Eu avisei meus irmãos, eu avisei a família que ele iria partir. E depois começou a vir. Eu falei para uma amiga sócia que trabalhava comigo, eu falei assim, eu estou sentindo algo pendurado, como se eu tivesse um fone de ouvido no ouvido, mas assim, muito amplo, que eram esses chakras aqui. A gente tem mini chakras também, como se tivesse chegando muito conhecimento, muito conhecimento. Então eu falei para minha amiga, eu falei assim, eu não sei o que é, mas eu tô sentindo que tá vindo uma coisa muito grande para eu fazer. Eu era corretora de imóveis, eu estava no mercado trabalhando, né, normalmente, e aquilo começou a chegar como conhecimento, e aí eu me aprofundei em estudos. Começou com projeção astral, dali eu fui para conscienciologia, da conscienciologia eu fui para fazer cursos com a Nancy Trivelato, Wagner Alegretti, que trabalham com energia também. Depois eu fui para a cura prânica, aprofundar na cura prânica, porque ela me deu técnicas que me pudessem ajudar sempre pensando em me curar. De repente, hoje, acabou virando meu trabalho, que é a doação de energia, que é o trabalho que eu faço como terapeuta hoje. Mas, assim, eu precisava entender como poderia fazer para trabalhar com energia, que eu precisava me defender daquilo, eu precisava entender o que acontecia comigo. Então, eu me matriculava, às vezes, em cursos, eu matriculava aqui, eu ia para o hospital ali, como para me impedir de ter conhecimento, para não dar sequência. Acontece muito. Né? Então, Acontece você vê muito. que movimenta muita coisa. A outra coisa é quando você mexe com energia, eu não tenho visão, por exemplo, eu não tenho clarividência.
Pelo menos não no campo físico, mas no campo astral eu tenho, né? Já tive muitas projeções astrais, acho que você também já, eu vi que você comentou que já teve algumas, você teve a catalepsia projetiva. Então, tudo isso acontece com a gente mesmo, acontece, é real. E quem não conhece esse mundo aí dimensional, comece a fazer técnicas, comece a trabalhar, porque é muito legal. É você sair do cativeiro, que eu acho que o corpo é um cativeiro. Mamãe está doente no hospital, eu falo para ela, mamãe, o dia que eu sair da vida na Terra, eu vou falar, acabou! Acabou! Eu vou amar, porque eu cumpri minha missão, acabou minha tarefa aqui. Mas tá pesado, tá pesado. Quem tá trabalhando aí com quem tá na pandemia, sabe que se isolou do planeta, cada um ficou fechado dentro de casa, e cada vez mais isso foi ficando mais difícil, né? Quando você voltava para a rua, a energia parecia que estava mais densa. E as pessoas falam, mas eu não quero me misturar com outra pessoa. Não, eu falo, não, gente. Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente doar energia, quanto mais a gente extravasar isso, mais a gente se cura. Não é se isolando, né? Não é ir subir lá na montanha e ficar quietinho ou meditando que a gente vai melhorar quem a gente é. Não, pelo contrário, é aprendendo, é lidando com pessoas, Eu tendo tentei. esse contato. Esse ano eu tentei me afastar. Fui para o Nordeste. Fiquei 3 meses lá, mas aí voltei. Aí eu quero ir para outro lugar e não acontece. Eu falei, eu acho que eu tenho que. Aí uma pessoa falou para mim, você tem que encarar. Kátia, para não ficar muito embolado, tem umas pessoas comentando aqui algumas coisas. Vou trazer para Vamos lá. não ficar lá, tá? Tranquilo. Boa noite a todos, obrigado pela live, o DJ André Fontoura. Boa noite, seus lindos, Diná. Empatas sentem demais. É difícil absorver tantas energias. Sim. Eu passo por isso no trabalho. Ela sente as coisas que acontecem no trabalho dela. A Ariane falou. Ariane? Boa noite, beijinhos de Portugal. Oi, Ana Cruz, beijo. Como não absorver energias para quem é empata esponja, Kátia? Vamos falar junto dessas duas pessoas, que é assim, a gente tem como trabalhar energia para blindar um pouco o nosso campo áurico, para não sofrer tantas consequências. Uma das coisas é a gente não entrar numa vibração de conflito dentro do trabalho. É difícil? É. Mas assim, se a nossa vibração entrar em conflitos, raiva, mal-estar, desafios entre colegas, isso acaba gerando uma disputa. E isso não é legal para o empata, para a pessoa que tem essa perda de energia, isso já é um ralo aberto para que haja esse desgaste. No site empatas.com.br/orientacões tem técnicas. Eu coloco a técnica do Saulo Caldeirão e pedi para ele autorização. Eu falo, ele faz projeção, viagem astral, e eu falo, faça técnica para defesa energética. Primeiro, para a gente lidar com as nossas energias. Na Conscienciologia tem a técnica da mobilização básica das energias, que consiste em quê? Você fazer a exteriorização de energia, você colocar a energia do campo áurico para fora, limpar, varrer tudo que vai chegando nesse campo áurico. Depois você absorve energia de energias imanentes. O que são as energias imanentes? São energias que não chegaram na consciência humana. Porque se passa por aqui, eu tenho complicações, eu tenho problemas emocionais. E se eu troco energia com o Leonardo, por exemplo, ele tem lá os processos emocionais dele, eu acabo trazendo essa energia, que é uma energia que já está contaminada. Eu falei, é mais ou menos assim, você pegar a energia de uma nascente de rio, do que você pegar uma energia contaminada do meio do rio Tietê. Você vai se contaminar.
Então, a energia imanente é tudo que você pega que não passou pela consciência humana. Você vai lá no cosmos, você vai lá no meio do mar, você vai nas águas, nas cachoeiras e pega essa energia da fonte. Mentalmente, você traz essa energia para o seu campo áureo. Você reabastece dessa energia. Terra, ar, água, tudo isso faz com que essa energia seja reposta. Mas quando você não sabe o que fazer com isso, você troca energia com pessoas que estão com problemas emocionais, com todo esse processo, né, de doença. Você entra no hospital, por exemplo, se você entrar na energia de quem está sofrendo as dores do que está sendo tratado, você vaza energia por ali, você vai sair exaurido mesmo. Agora, se você entra no hospital chamando pela consciência da egrégora de mentores, de pessoas que estão ali na casa, doando energia para ajudar os enfermeiros, os médicos no trabalho mais consciente, você vê que tem duas egrégoras, uma da dor e uma da cura. Então, a gente tem que aprender a entrar nesses lugares e fazer esse caminho com a mente, né? Você olhar para a tristeza, para a dor, saber que aquela pessoa está passando por aquilo, porque ela tem que passar e é o processo dela. Não quer dizer que você não vai ajudar, mas você não precisa se conectar com a dor. Se você se conectar com a dor, você baixa também a sua vibração, no sentido de até compaixão, de ajudar, mas você sofre as consequências daquilo. E o nosso olhar faz muito isso com a gente, né? Leva a gente para onde está o caos, onde está a dor. Então, no trabalho, tem jeito de fazer essas técnicas, de exteriorizar a energia, absorver e você movimentar essa energia de baixo para cima para limpar os chakras. É como se você pegasse um rio, que ele tem uma fluidez. Aí você pega uma sujeira aqui, encalha uma folha ali. Os chakras são os centros de força, os nossos vórtices. Se começa a encalhar a sujeira nos vórtices, ele começa a trazer para o corpo físico as doenças, as emoções, tudo aquilo que está acontecendo. Então, a técnica de energia, movimentando ela de cima para baixo, ela é como se fosse um scanner limpando cada pedaço. E tem que ser uma coisa profunda, tem que ser uma coisa responsável, né? Que você vai fazer com a consciência de que você, assim como você toma um banho, você vai trabalhar a sua energia diariamente. É como ir para uma academia, fazer ginástica. No começo você não vai sentir nada, você vai sentir uma baita dor. Às vezes você começa a fazer uma técnica de energia, você começa a sentir dor no chakra, dor no chakra frontal. Você vai tendo algumas repercussões, algumas catarses. Você está limpando alguns nós que vão ficando ali. Então, essa é a nossa tarefa. Quando eu comecei a sentir energia, foi assim, Leonardo, eu falei, puxa vida, a gente devia nascer, né? Alguém dá a certidão de nascimento pra gente e, olha, toma, faz a técnica de energia. Porque na terapia, por exemplo, a gente faz um trabalho, a gente tem o corpo físico, o corpo energético, o corpo espiritual. Tem o corpo mental, e aí... Mas vamos falar desses três. O corpo físico, ele assimila tudo que começa aqui no corpo energético. É o veículo de manifestação que tem entre esses corpos. Eu trabalho nesse campo bioplasmático, no campo energético, porque se limpar aqui, a doença às vezes acaba não chegando no corpo físico, entendeu? O problema é que se a pessoa não sabe disso, ela não trabalha a energia dela, ela começa a somatizar aqui e depois passa para o corpo físico. E aí, quando chega aqui, o médico precisa tratar. E o terapeuta trata nesse campo energético, no campo bioplasmático, entendeu? Então, às vezes, a gente faz o trabalho aqui e evita que chegue no corpo físico. Ou, se já chegou no corpo físico, ok, o corpo físico vai ser tratado pelo médico e o corpo energético tratado pelo terapeuta. Entendeu? Muito obrigado. Nossa, tanta sabedoria. A gente vai voltar aqui para os comentários, para as perguntas, mas isso tudo que você trouxe, vieram várias coisas na minha mente, né?
Uma é que você falou sobre a aproximação, né, energia do local. Eu já falei aqui em uma live, por mesmo que a gente queira doar amor, a gente tem que se proteger até no abraço. Então, quando a gente tem que aprender isso, a trabalhar isso com a gente todo o tempo todo. Porque a gente vai abraçar uma pessoa, por mais que você esteja querendo doar amor, você tem que se proteger da energia que está vindo, né? Isso é uma coisa. A outra coisa também, que você falou, eu aprendi também, porque eu aprendi muito na prática do exercício espiritual de cura energético, que é saber lidar com o vitimismo. No começo, aquilo que você falou, você quer colocar no lugar da pessoa, você quer ajudar tanto a pessoa, que você acaba descendo a frequência e fica como ela. Minha vida não anda. Aí tu vê que você já atendeu a pessoa tipo 8 vezes, e a pessoa continua naquela frequência, tu fala, não, calma aí. Ela não quer mudar, lógico, tem que fazer vários tratamentos, enfim. Mas eu não posso ser esponja e puxar essa energia para mim. E uma coisa interessante que só aconteceu uma vez que você falou sobre os chakras, foi quando eu estava limpando o chakra de um cliente, isso aconteceu só uma vez. Eu juro ter visto um trator, sabe aquele trator que tira a terra, levanta e joga para um lugar? Eu vi ele passando pelo corpo, eu falei assim, por que isso está acontecendo? Aí no final eu perguntei, você nunca fez limpeza? Ele falou assim, eu nunca fiz nada disso. Eu só tô vindo aqui porque falaram que eu tinha que vir, porque eu falei assim, caramba, quanta sujeira realmente fica no nosso corpo, nossos chakras, né? Fica Atrapalhando a nossa brincadeira. energia. Então, isso que você falou da energia, só para complementar, quando a gente vai doar energia para alguém, eu sempre falo o seguinte, Leonardo, a pessoa tem que direcionar essa energia. Eu tinha muito, muito amor no que eu fazia e doava energia achando que eu estava ajudando a pessoa, ajudando o planeta, ajudando. Então, era uma coisa assim, espalha amor, espalha amor. Mais ou menos o que acontece quando você não determina o que você está fazendo, ou você vai assim no cabeção mesmo, sabe, batendo a cabeça, falar, eu quero doar amor. É uma energia que se abre, é um canal que se abre, que fica aberto. Você precisa ter um ciclo de começo, meio e fim. Então, quando você vai doar energia para alguém, eu falo sempre, determina, olha, eu estou abrindo o trabalho, eu vou doar energia para o Leonardo, eu vou começar a doar aqui, estou doando energia. Quando eu encerrar esse processo de doação de energia, eu encerro esse processo de energia. Eu fecho o ciclo, porque se eu deixar aberto, você recebeu energia, mas o meu canal fica aberto. E eu fico com essa energia sendo drenada e sugada por outras pessoas. Você imagina, você acender uma luz, vai encher de mariposa, né? Então você precisa fechar o ciclo e apagar a luz ali, naquele momento. Você doou para aquela pessoa, encerra o ciclo e para. Porque se você continuar de eterno, eu falo assim, se você pega um monte de gente que está passando fome, você pega tudo que você tem, você compra 1000 cestas básicas e começa a distribuir na porta da sua casa, você fica sem dinheiro, sem cesta, e vai ter sempre mais gente precisando e querendo. Então, é importante que a gente saiba que a gente tem limites para doação. Você tem que doar dentro da sua capacidade. Então, sempre vão ter pessoas que precisam mais e mais e mais. Então, você determinar é uma ação inteligente que a gente tem para não ficar ad eternum distribuindo luz e tudo mais. Senão você vai ser mais um necessitado. Você vai ser mais um que precisa de ajuda. Entendeu? Por isso, começo, meio e fim, num ciclo de doação de energia é importante determinar. Muito interessante você trazer isso, porque, gente, curtida aí, porque está demais. Hoje, essa madrugada, era meia-noite, eu acho, mais ou menos, uma amiga de infância falou assim, Léo, estou passando necessidade. Não tenho comida, vou ser despejada, não tenho nada, desempregada e tal.
Aí eu comecei a mandar para algumas pessoas mais íntimas, e assim, como era de infância, irmãos, né? Meus irmãos que conhecem e tal. E ela falou assim: alguém já depositou alguma coisa? Eu falei: nossa, ela deve estar com muita fome, né? Porque. E aí eu fui, doei uma quantia para ela. Eu falei: é o que eu acho que eu posso doar agora. E aí ela falou: mais alguém doou? Eu falei assim: ó, como já é, essa hora tá muita gente dormindo, vamos esperar até amanhã. E hoje todo mundo, a maioria das pessoas que eu pedi começaram a doar. E ela mandou um vídeo agradecendo que estava lá fazendo compras, comprou gás e tal. E eu estava conversando hoje na hora do almoço com uma pessoa e eu estava falando assim: doar é legal, doar é legal. Mas é exatamente isso que você falou. A gente tem que ter um equilíbrio sobre isso. E eu dei exemplo disso que você falou. Tem um americano, não sei se é produtor de Hollywood, alguém aí, que ele vendeu tudo e ele falou que não queria mais ser milionário e que ia dedicar a vida dele a ajudar as pessoas mais carentes. Ele falou até os pobres. Mas aí eu falei assim: ué, mas se ele não tiver dinheiro, o dinheiro vai acabar um momento. Como é que vai ajudar mais e mais, né? Então, assim, aí eu falei a mesma coisa que você disse agora. A pessoa não tem que, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho que ser pobre. Não. Você acha que Não. se você quer ajudar o maior número, aí que você tem que ter condições de ajudar o maior número, cada um de um jeito, né? Um que cria uma escola para as pessoas aprenderem a fazer artesanato e trabalhar e ganhar seu dinheiro, ou com cesta básica, cada um com o seu jeito. Mas muito Tem várias interessante trazer essa formas, questão de né? doação. Tem várias formas É, de ajudar. Não é só dando dinheiro, não é só, às vezes, ensinar a dinheiro. pescar, não é ensinar a pescar, ensinar a trabalhar. Às vezes a pessoa não sabe por onde começar, ela não sabe qual caminho que ela toma. E quando você está em sintonia com a vida, está equilibrado nos chakras, na energia, tudo isso parece que flui muito mais. Você consegue, parece que as pessoas certas aparecem, começa a ter uma sincronicidade que você fala assim: meu, de onde está vindo isso? É do universo. Né? Então não adianta você mentir, Leonardo, chegar aqui e falar um monte de coisa. Uma pessoa empata, por exemplo, ela sente na energia do outro. Se estiver falando besteira, se estiver falando mentira, esquece. O lado de lá vai sentir. Então, não Você me adianta. fez lembrar, A energia você chega fez me antes lembrar, do que a palavra, né? você me fez lembrar das pessoas que fingem incorporação. Aí você sente que não tem energia nenhuma ali, que fala: ai meu Deus, tem que ficar assistindo isso. Mas vou voltar aqui, porque senão vai enrolar muito aqui. Não. Mas Eu falei que tem eu assunto pra queria. caramba aqui. Tem muita coisa. Eu sempre, tem muito tempo na minha vida que eu sempre juntei coisas, pedi doação para todo mundo. Mas você falou assim, como a gente está trazendo aqui, não importa o que você vai doar, mas a sua ajuda é importante. Eu me lembro que para uma moça, eu só indiquei um psicólogo gratuito, uma terapia. A vida dela mudou muito. Uhum. Isso já tem uns 20, E 20 anos aí, atrás. o que é muito legal, quando você faz um trabalho de ajuda, sem interesses por trás dessa ajuda que você oferece, a gratidão que vem junto dessa pessoa, a energia de gratidão, ela vem assim como uma bênção na tua vida. Eu falei para você, tô com uma mãe no hospital, então assim, eu fiz uma prece outro dia, eu falei assim: se eu tiver algum saldo positivo, Deus, transfere para minha mãe. Se eu puder, né, fazer alguma coisa por ela nesse sentido, além de cuidar do corpo físico, além de amparar, né, nas necessidades, mas assim, se eu tiver saldo, transfere tudo para ela. Depois a gente conquista de novo. Porque é isso, quando você ajuda alguém, não tem bastidores, não tem ninguém assistindo, não tem um palco te fazendo. Às vezes você fala com pessoas assim, no silêncio, na privacidade, e você ajuda aquela pessoa, ela se torna grata e aquela gratidão vem como prêmio para você, vem como na hora que você precisa desses créditos, isso vem para você, de onde você nem imagina. Então, Eu, faço bem, sem olhar a quem. E quando você amor precisar dos incondicional, né? créditos, usa. Amor Isso incondicional. aí. Eu falo sempre aqui que depois que eu comecei a servir, Desculpa.
Nada. Se doar, o universo nunca mais deixou passar necessidade, de nenhum tipo. E, assim, eu nunca quis nada em troca, sabe? Eu me lembro que um amigo estava fazendo uma campanha de Natal para doar para uma comunidade brinquedo e cesta básica. Aí eu falei, ó, eu consegui um tanto aqui no meu bairro, vem buscar. Aí quando ele foi buscar, ele falou assim, eu vou desistir disso. Eu falei, por quê? Minha foto lá na Inglaterra, 5.000 curtidas. Eu fiz a campanha para doar, tem 30 curtidas, nenhum comentário. Eu falei, mas você vai desistir por quê? Olha quantas pessoas você vai ajudar. Se a gente não tem que querer nada em troca, curtida, Não. a gente tem que fazer de coração. Eu falei para ele isso. Comigo também foi questão de saúde. Desde os 15 anos, deve ser desde os 15 anos, com síndrome do pânico e estranhar conseguir prever as intenções das pessoas. Ela está contando o despertar dela, né, com os 15 anos. A Ariane perguntou que terapia você faz. Não, quem falou isso foi a Cal Daniela. Agora a Ariane falou que terapia você faz. Aí eu não sei se é para mim ou se é para você. Não dá portal consciência quântica. Portal consciência.quântica. Não dá medo fazer projeção astral consciente? Não, já tive algumas sem querer. Pelo contrário, você ter certeza de que você tem um corpo espiritual, que não é este corpo que está aqui, te dá uma grandeza de vida após a morte que é brincadeira. A melhor experiência que eu tive e a mais bonita, eu posso dizer que foi quando eu vi meu corpo espiritual, que as minhas mãos se desprenderam do meu corpo e eu olhei aquele tom azulado, é um tom azulado parecido com esse que está aqui. Assim, eu olhei para as minhas mãos, eu levantei metade do meu corpo, né, espiritual, o resto ficou preso ainda no corpo físico, e eu saí na outra dimensão, mas eu olhei para esse corpo energético, para esse corpo espiritual e fiquei assim maravilhada. Então você tem muita consciência essa lucidez daquilo que você vive. Você não é um sonho, não é uma coisa que você fala assim, nossa, aconteceu comigo, é um sonho. Não, porque você está tão lúcido naquele despertar, naquele outro lado que você fala assim, eu quero mais disso. Eu quero essa liberdade espiritual de poder sair, de poder ajudar. Eu já tive algumas projeções sinistras, assim, como poderia dizer, de estar deitada na cama, minha cama levantar, por exemplo, e eu começar a sentir falta de ar e passar com essas mortes que teve do Covid, eu passar muito mal com falta de ar e com todo o processo, com a minha cama em pé, mas eu estava projetada no mundo astral. E eu estava, na verdade, amparando e auxiliando aquela pessoa que estava desencanando com aquele processo de Covid, de falta de ar. E eu acordei no meio dessa tentativa de auxiliar e fiquei desesperada, porque eu queria voltar para a dimensão para poder ajudar a pessoa. E eu não consegui voltar mais. Eu deitava e tentava continuar, mas não consegui. Então você tem essas projeções, você anda dentro de ambientes, você tem lucidez, que nada te fala que aquilo não é um sonho. O sonho é muito diferente. A projeção mesmo, ela é profunda, ela é consciente daquilo que você está fazendo e é muito legal. É muito legal. É uma liberdade espiritual que a gente tem, que é bem bacana. Eu falo que eu tenho projeção astral toda noite. Eu chamo o planeta Terra de o planeta Terra de laboratório. E pelo que eu estou vendo nesse ano, todas as noites, eu estou ajudando de alguma forma nesse outro laboratório. Os últimos dias eu estou sentindo como se eu estivesse ajudando aqueles seres humanos, sei lá, parece mais seres humanos, a caçarem, a lutarem, a se protegerem. É isso que está acontecendo essa semana. Eu não falo muito porque as pessoas ficam falando assim, você fica inventando, é metido, não sei o quê, mas
eu acho que projeção astral faz parte da multidimensionalidade. Então, quando eu vi a pergunta, eu entendi totalmente errado. Eu entendi que assim, a gente é aqui e a gente se projeta. Aqui, do jeito que a gente está. Quando eu estou no meu dia a dia, eu tô fazendo terapia, tá, gente? Eu converso sempre com o meu psicólogo. Ele já falou, Léo, você está em quantas dimensões agora? Eu falo para ele em quantas dimensões eu estou naquele momento e tudo que está acontecendo nelas. E isso é muito difícil para a gente, porque a gente não é treinado a isso, a gente não vem para cá. Quer dizer, a gente até que vem, mas a vida aqui no planeta Terra faz com que a gente fique só de uma forma, né? Siga só um caminho. Então, eu acho que tudo é válido. Projeção astral, é como você falou, é uma coisa que você ganha uma sabedoria, um ensinamento em todas as dimensões, em todas as experiências de cura espiritual, o que for, que no começo a gente tem medo, né? Mas depois não precisa, não tem que ter esse medo. A família acha a gente meio doida, né? Minha mãe me levou, eu sempre falo isso aqui, minha mãe me levou para o hospital de maluco com 11 anos. E eu fiquei indo. indo. Que a gente é meio doido, mas assim, a projeção astral te dá uma lucidez lá fora que você traz para o corpo físico muitas ideias, muitas coisas que te dão um start do que fazer no mundo. Então, quando a gente olha só o corpo físico como um corpo que precisa comer, se alimentar, trabalhar, ganhar dinheiro, você limita sua condição humana nesse pedacinho de carne, né, no espaço da sua casa. Quando você ganha multidimensionalidade, olha o quanto expande isso. Né? Você pega desenhos como Hanna-Barbera, que trouxe os Jetsons, que falava de celular há quantos anos atrás, de objetos, carros voadores, de TV de plasma, de videoconferência, que é o que a gente está fazendo hoje, lá em 1900 e bolinha. Como é que aquela criatura trouxe tanta informação, se não dessa viagem astral que ela fez e que ela acessou campos que a gente nem consegue dizer? Há um tempo atrás eu tive eu verbalizei para minha irmã, para o meu cunhado, para o meu marido, eu falei assim, eu queria abrir um negócio que não precisasse ir na videolocadora, que baixasse o download ou baixasse na própria TV, e eu precisaria ter um provedor, fazer isso. Eu falei do Netflix, né, para eles. Na época não tinha Netflix nenhum. Pouco tempo depois aconteceu, mas eu expliquei exatamente o que eu queria trazer. Quer dizer, isso já está plasmado no mundo espiritual, a gente só faz baixo download. Agora, para você chegar nesse mundo, né, nessa dimensão, nessa liberdade, vai trabalho árduo, energético, estudo, compreensão. Agora, tem as pessoas que preferem viver nesse mundo aqui, ó, só na massa, né? Na grande massa, no estado zumbi. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos criar filho, vamos casar, vamos, né? E às vezes a gente que está mais, não é espiritualizado, né, essa palavra, mas você está mais conectado com esse mundo espiritual, você olha Desperto. e fala assim, meu Deus, é mais desperto. Você olha e fala assim, meu Deus, eu estou no mundo errado. Eu não faço parte desse mundo. A minha cabeça é outra agora, entendeu? Então, assim, é muito legal você despertar, mas você está preso aqui na carne e você tem que fazer o seu processo de entendimento, de aprendizado. E não é todo mundo que está preparado para isso. Quanto da população tem esse despertar? Se for 1%, e a gente está aqui para ajudar. Né? A gente está aqui para ajudar, né, Kátia? Falaram já aqui, eu acho que 5%, eu acho que já falaram aqui. Da população toda, não sei. Está acontecendo esse despertar, eu acho que cada um está despertando do seu modo. Existem as religiões, as seitas e todas as coisas, mas a grande maioria leva a uma pirâmide, que leva dinheiro e energia para aquela ponta que fica lá em cima. A gente tem que estar alerta com isso, porque essa pirâmide, se ela existir, ela não é legal.
É importante a gente saber que a gente é um ser livre, a gente pode entrar e sair de onde a gente quiser, com a consciência, com a leveza e sem ficar assim, com tapas, que nem aquela tapa que coloca no cavalo, no burro, para ele não se assustar, né? E não ver o que tem do lado também. Mas para a gente não tomar cuidado de ser doutrinado a uma seita, a uma espiritualidade, a uma bagunça que está acontecendo aqui no mundo, né? De forçar almas, pessoas que são livres a ter determinadas crenças, determinadas coisas que impedem elas de ser livres e felizes. Elas estão ali com a tapa do cavalo aqui e não estão podendo viver, experienciar o que é a vida, o que é essa liberdade espiritual que a gente pode aprender em todos os lugares. A gente pode seguir o que a gente quiser, mas não ficar preso nessas consciências que querem determinar aonde você deve ir, que roupa você deve usar, o que você deve pensar, se você deve casar ou descasar, se você deve comer ou não comer. Gente, nós somos seres livres. Eu acho que isso é importante a gente aprender, que a gente pode entrar e sair de onde a gente for. Se a gente errar, a gente volta de novo e faz tudo de novo. Eu só não quero repetir de ano. Eu acho que eu não aguento voltar para cá. Eu quero sair aqui, ó, acabou. Né? Com a consciência livre de que a gente tem trabalho para fazer, a gente tem muita coisa, o corpo da gente sofre muito aqui. A gente tem, parece o escafandro mesmo, que desceu para a Terra e colocou esse corpãozão pesado na gente. E sofre, né? Sofre as consequências de estar encarnado no planeta Terra. Quando eu tinha 13 anos, eu estava com uma amiga e aí eu passei por uma situação, aí ela falou assim, nossa, que você aprendeu com isso? Aí eu falei, eu não quero mais repetir de ano. Aí eu falava que a vozinha no meu ouvido era Deus. Eu falei, Deus está me dizendo que isso são provas e eu não quero repetir de ano, é justamente isso. Muito legal você trazer isso, Kátia, porque eu estou querendo de abordar já há um tempo, o tema desapego. E eu acho que eu vou até botar um pouco lá no domingo na live com a Clara, Ponto Estrela Azul, que e quando eu estou acessando porque eu faço assim, vou ensinar como, vou explicar para vocês como eu faço para acessar as informações, já que eles não deixam eu estudar. Comigo o negócio é muito esquisito, tá? Não é melhor e pior do que ninguém, não, é esquisito. Por exemplo, se eu pego uma página para ler, meu computador não liga até eu falar, não vou mais ler sobre isso, aí ele liga. O lance é assim. Então, eu tô pesquisando sobre despertar, sobre o canalzinho de projeção astral, onde eu sempre chego lá para começar a fazer o trabalho. E eu chegando lá, eu perguntei, onde eu falo que eu fiz um mês de faculdade lá, eu pergunto a eles, eu tenho que falar sobre desapego e como é que eu posso falar de um jeito. E sempre quando eles me ensinam, eu choro. Porque é justamente isso que você trouxe pra gente agora. A liberdade que a gente tem e a gente acha que não tem. A gente é livre. E a gente é livre e as pessoas que estão com a gente também são. As pessoas são livres. Porque tem uma questão assim, vou falar um pouquinho no domingo, mas vou adiantar aqui. Por exemplo, assim, aquela é a minha mãe. Aí acabou. É minha mãe, aquele é meu pai, aquele é meu irmão, aquela é minha namorada, aquele é meu namorado, aquele é meu companheiro. E você fica com aquilo preso. Se um se afasta, aí começa. Não gosta mais de mim, e não sei o que, onde todo mundo está aqui para aprender. O amor vira ódio, né? O amor vira ódio, que era bacana, que era né? Hoje está acontecendo as separações de montão por aí. Os relacionamentos, eles não estão tendo muita sintonia. E aí talvez esteja aprendendo justamente o desapego. As pessoas precisam aprender a caminhar na vida sozinhas. Se tiver alguém, e eu falo muito isso da conscienciologia, que fala da dupla evolutiva, é muito legal você ter alguém que vai evoluir com você. Mas
precisa bater as crenças, precisa bater um monte de coisa, porque você se aproxima de alguém para um relacionamento, primeiro pela beleza, né? Depois vai encaixando outras coisas que vão vindo, vão chegando. E uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar também aqui, Leonardo, é a gente faz um trabalho espiritual quando a gente se fortalece nesse trabalho espiritual, nessa entrega que a gente faz, que é essa doação mesmo, do nosso aprendizado para ensinar, para trazer para todo mundo as informações. Quando você se fortalece, você é meio para-raio de todo mundo. Quando você começa a trabalhar a sua energia, você começa a ter uma blindagem, você começa a se proteger. E aí você começa a ver pessoas da sua família, de relacionamentos, receberem a carga energética que você recebia. Isso que eu falo, é importante a gente trabalhar nessa energia para deixar de ser o guarda-chuva, né? Porque cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que cuidar do seu processo de evolução. Muito bom isso. Individual. Se você não trabalha, o que vai acontecer? Vai começar, ou você, o empate é muito isso, esse guarda-chuvão que recebe a carga energética da família inteira, às vezes, né? Porque ninguém cuida de si. Então, ele é aquele guarda-chuvão, polo, para-raio. Então, você vê, todo mundo bem, e o empata desgraçado lá, arrebentado. Quando ele toma consciência da condição dele, ele começa a fazer esse trabalho energético, ele começa a se blindar. Aí você vê, por exemplo, em volta de você, filho, marido, mãe, pai, sofrer algumas coisas que você sofria. Falava, peraí, eu estou fazendo trabalho energético, estou me blindando, está sobrando rebaba para todo mundo? Não. Na verdade, você está deixando de assimilar o que é do outro. Você está se protegendo, você está se blindando, né? E é o trabalho que cada um precisa fazer. Mãe, pai, puxa do filho, puxa como se fosse assim, ele não precisa sofrer, eu sofro por ele. Não, ele tem que passar pelo processo dele de aprendizado. Então, o empata faz muito isso, ele vai absorvendo todo mundo e quando ele não dá conta, ele adoece, ele fica arrebentado. Ele é esse polo, ele é como se fosse o eixo que está lá se movimentando, recebendo toda a carga. Já teve situações, por exemplo, de ir para restaurante, sentar para comer e eu começar a passar mal e ir para a porta do restaurante e vomitar. Por quê? Porque a energia já estava densa. Aí eu comi alguma coisa que pesou mais ainda, mas é ali mesmo que acontece a história. Então você fala, por quê? Porque a família estava em desarmonia e quem sofre a consequência é o empata. Agora, se ele está se cuidando, e isso que eu falo, a diferença do empata e do esponja é essa. O esponja, ele não sabe nada disso. Ele vai entrando de gaiato no navio e vai absorvendo tudo. É a esponja mesmo que puxa tudo que está acontecendo. Quando ele sabe dessa condição dele, começa a trabalhar a sua energia, o que acontece é isso, ele começa a se blindar. Ele começa a trabalhar o campo energético dele, ele passa a não ter mais consequências desse coletivo, porque ele está consciente da situação dele energética. Então, ele vai parar de doar, de fornecer energia para esses sugadores. E não é que é sugador porque quer fazer mal, não, é porque eles não sabem. Lembra da consciência, de pegar a energia da consciência lá, da imanente, energia imanente? As pessoas trocam energia com energia doente. Eu troco com pessoas que estão adoecidas também. Então, eu fico drenada junto. Então, se eu tenho essa consciência e cuido dessas energias, eu sei onde é a fonte, eu vou buscar e fico bem. Entendeu? Sabe, você falou assim. Uma coisa, eu sempre digo aqui, eu não tenho vergonha de dizer, porque que sirva de exemplo, né? Há pouco tempo eu comecei a entender que eu tenho uma mãe narcisista. Aí eu vi o seu vídeo, Empata versus Narcisistas, né? Uhum. E só que já tem uns meses que eu decidi
não ficar junto, mas em respeito e amor a ela. Entende? É tipo assim, ela quer viver daquela forma, ela quer ser daquele jeito, é o que ela entende, é o que ela aprendeu, mas de uma forma que aquilo me atinge, eu não quero. Então, é isso que eu falo sobre o desapego, né? Até mesmo na família, porque senão fica aquela energia e aí quem fica doente. A minha irmã falou assim: Nossa, mas você tem energia de rico. Você tem energia de rico. Eu falei: Mas preste atenção, eu sou o único irmão que não tem casa, que não tem carro, que não tem nada. Aí ficou pensando assim: eu acho que é a questão de energia que a outra pessoa sente, né? Uma troca de energia. Pode ser, mas eu estou me tratando e me cuidando para não ser o guarda-chuva. Tô certo? Tá certo, certíssimo. E a mãe narcisista, eu acho que fica muito. As pessoas acham que mãe é aquele comercial de Doriana, né? De margarina, de Doriana, acho que nem existe mais, mas enfim, vou dar a minha idade. Existe, 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 Existe? existe, existe, existe. Então, comercial de margarina, que é aquela família feliz, papai, mamãe, filhinhos. Hoje a gente está vendo as famílias que elas não estão existindo, elas estão se esfarelando, né? Então, o que está acontecendo? Mas Que você não acha? nova consciência que está acontecendo? Só para entender, uma mãe e um pai, eles, eles nasceram, assim como nós também. Você não tem o diploma de pai e de mãe, você não sabe ser, porque o que vendem para a gente é a mãe amorosa, acolhedora, amparadora, algumas são, mas Não, outras e às pegam vezes a seus mulher bebês tem e que jogam ser, no né? lixo. Não, e às E às vezes a vezes a mulher tem mãe, que ser. mas às vezes aquela mãe ela não é nada disso, ela é um ser que ela baixou, pegou a criança e jogou no lixo. Eu acho que nós temos que aprender o seguinte: aquela mãe, ela deu a luz, ela te deu a oportunidade de viver no planeta Terra. Ela te deu a oportunidade. Seja grato a isso. O que vier é lucro. O que vier é lucro. A mãe pode ser amorosa, pode não ser. Ela é um ser que também está em aprendizado, ela também está em evolução. Ela não tem o diploma da mãe Margarina, né? De sabe tudo. Nós não sabemos tudo. Eu acho que a gente está tentando acertar, a gente está tentando fazer direito. Mas quem disse que aquela mãe ela tem capacidade total de ser mãe amorosa? Às vezes o filho ele nasce com mais capacidade espiritual para ajudar aquela mãe do que a própria mãe. Então, o ser mãe não dá esse diploma para ela de capacidade emocional, de saber tudo. E quem disse que a mulher, ou o homem, o pai ou É a mãe, isso. são super poderosos, que sabem tudo e que têm todas as respostas? Às vezes eles estão no processo emocional deles tão violento, você não sabe a história passada dela, quer dizer, que eles estão fazendo aqui? E Às tem vezes o tanto trauma. filho é mais evoluído, ele veio como um núcleo, como um grupo kármico, aquele que vai ajudar a desenvolver aquela família. E está no filho, não nos pais. Entendeu? Então é É, muito louco isso. É muito. eu não sei se eu já falei em alguma live, mas vou falar aqui. Antes da pandemia, uma coisa que me assustou muito, a pandemia começou no 2020, né? No final de 2019, o que começou a me assustar muito foram mulheres que chegaram no atendimento e falaram assim: por que eu tive filho? Aquilo começou a me assustar, porque o que eu vou fazer com meu filho? Eu falei: mas o seu filho tem 16, eu tenho 17, eu tenho 8, você é mãe. Agora você tem que. Aí tem que indicar pela terapia, lógico, tem que indicar para um terapeuta, né? Para poder conversar, ficar conversando bastante Sim. tempo. Mas eu comecei a ficar assustado com o Porque número. as pessoas não estão preparadas para ser mãe ou para ser pai. Isso não dá para elas um diploma de sabedoria, de conhecimento. Não, eles são seres que estão em evolução tanto quanto todo mundo que está aí. Com Agora, certeza. as pessoas falarem, ai, a minha mãe é narcisista, tem muitos processos de maluquice mesmo, de gente que está fazendo o filho sofrer, de aprisionar. Tem casos assim, mesmo nesse vídeo que eu falei dos narcisistas e psicopatas,
Tem depoimentos lá que, meu Deus do céu, pessoas que foram embora do Brasil e ficaram aprisionadas fora do país. Então, tem coisas absurdas acontecendo, mas também a gente sabe que tem coisas que trazem de outra vida muita experiência que a pessoa precisa passar. Alguns traumas que precisam ser vividos. Então, a gente não tem a visão geral da vida espiritual doutor. daquele ser que está ali. Então, a gente, A quando gente só tem julga, que critica, vamos só A gente agir. só tem que, como a gente está falando aqui, se proteger, se cuidar e saber fazer a troca energética de uma coisa que seja saudável para ambas as partes. Respeitar, amar da forma que cada um quer ser, né? Ninguém é melhor do que Exatamente. ninguém, tá todo mundo aqui aprendendo. Qual técnica Exatamente. mais eficiente para você desassimilar? Sabe? Olha, a mobilização básica das energias, ou a OV, é a mesma coisa. Foi a Nancy Trivelato, ela escreveu um livro chamado Estado Vibracional. E na MBA, no site também, patas.com.br, eles usam muito na conscienciologia algumas técnicas que fazem com as mãos, como um Qigong, que movimenta energia para cima e para baixo, para você aprender, pelo menos, como funciona. Você exterioriza energia, absorve energia de energias imanentes, e depois você faz a varredura de energia para cima e para baixo, pegando o máximo de energia para poder limpar. Você falou do trator pegando a lama, eu falo que é mais ou menos, imagina o nosso corpo físico como uma piscina que tem água cristalina lá embaixo e em cima tem uma camada de lama endurecida. O que precisa? Começar a cavucar essa camada de lama para poder essa água voltar a ser cristalina. Então, tirar as folhas do rio para os chakras fluírem da melhor maneira possível, tirar os encalhes de folhas e deixar fluir. Eu acho que é a melhor técnica usada para a gente ter essa autonomia. Obrigado por responder. Eu sigo a Kátia faz anos, Leila Luz Crística. Como nos blindar de energias tóxicas? Eu acho que a gente tem que ter a presença energética. Não adianta a gente só fazer técnica também, se a gente tiver uma consciência que entre em conflito, entre em disputas, né? Que você está o tempo todo irritadiço, você está disparando energia, perdendo energia a cada momento ali do seu dia. Eu falo, a consciência nossa, tem um vídeo que eu gravei que eu falo do cuco. O cuco é um passarinho que ele vai no ninho de um outro passarinho, ele bota o ovinho do cuco ali e vai embora. Aquele casal de passarinhos fica cuidando dos ovinhos dele e do ovinho do cuco. Quando esse cuco nasce, ele nasce geralmente antes dos outros. Aí ele ainda sem pelo, sem as penas, sem abrir os olhos, ele começa a empurrar os ovinhos para fora do ninho, até que só fica ele nesse ninho. E os passarinhos cuidam desse bichinho que matou os filhotes dele, antes que eles tivessem a oportunidade de viver. O que eu trouxe essa história agora? Para falar exatamente que os pensamentos nossos, eles começam como um intruso, um passarinho que vem e bota um ovinho que não é teu, mas você deixa enraizar. Você deixa essa entrada acontecer. Então, um pensamento negativo, alguém está te fazendo mal, alguém está te sacaneando, você começa a dar raiz para isso. Você começa a criar raiva, você começa a criar conflito, você começa a entrar em guerra interna e externa. E você vai perdendo energia com isso. Então, Aconteceu comigo. é importante a gente não deixar enraizar, porque a hora que enraizar, você abriu a porta para
um pensamento obsessor ou intruso entrar e fazer morada em você. Então é importante que a gente feche esses ninhos, descubra que o cuco depositou o ovinho dele lá e botar ele para fora, antes que ele faça isso com os seus pensamentos positivos. Eu acho que a gente o tempo todo está combatendo pensamentos, eu falo sempre isso, a gente tem mais de 70 mil pensamentos no dia. Então, olha o exercício que a gente tem que fazer para controlar 70 mil pensamentos diários. É um exercício. A gente não pode viver no futuro, que causa ansiedade, a gente não pode viver no passado, porque tem a depressão. Então, a gente precisa fazer bem feito o que a gente está fazendo no momento presente. É o agora. Fazer bem feito, da melhor maneira possível. Nossa, fiquei até. Mudou a energia aqui agora. Ficou uma energia boa. Que bom. Alguém aqui, o DJ André, botou em patas.com.br/orientações. Fica orientações, né? Sem cedilho tio. Que linda explicação. Muita gratidão. Kátia, você acredita que as pessoas empatas têm propósitos aqui nesta dimensão? Eu acredito que sim. No começo do canal eu falava que eu me sentia lixeira limpando a sujeira humana. Porque eu ficava assim tão estraçalhada, né? Quando eu não entendia muito o que acontecia comigo, eu falava assim, meu Deus, eu me sinto lixeiro do mundo, uma antena parabólica, um para-raio, e tudo parece que vem para mim. Eu falo, as pessoas vão para festas, vão para locais, e ficam bem do começo ao fim. Por que eu tenho que sair no meio da festa? Entendeu? Por que isso acontece comigo? Porque eu precisava aprender todo o meu caminho, tudo que eu fiz até hoje, até onde eu cheguei, que eu sou muito grata a todo esse aprendizado que eu tive, foi justamente aprender essa caminhada, que foi despertar a minha consciência e ter esse novo olhar para esse mundo que eu tô. É diferente, é solitário, mas é muito, muito, muito libertador. Né? Você sai um pouquinho dessa massa aí e fica mais livre para a vida mesmo. Então a gente tem sim uma consciência mais ampla. Eu acho que a gente, da mesma forma que a gente faz essa limpeza energética do mundo, a gente também é muito protegido. Eu sempre me senti muito protegida na hora que eu vejo que a coisa tá feia, que o buraco tá fundo, que o problema é grande. Eu me sinto amparada pelo universo, assim como se ele me pegasse no colo e me tirasse do problema, sabe? Então eu me sinto muito abençoada com esse trabalho, com tudo que eu faço, com o amparo que eu consigo fazer com as pessoas, o amparo que às vezes acontece quando a pessoa está desencanando, que ela tem. Às vezes eu sou chamada para ajudar nessa transferência de corpos, né, de uma dimensão para outra, mas eu me sinto abençoada porque a hora que eu preciso, eu sei que esse universo me carrega no colo, eu me sinto muito amparada mesmo. Que legal. É uma confiança assim no universo, no que ele me traz. Então, o que eu posso dizer para as pessoas empatas, que às vezes eu ouço, leio as pessoas falando assim, meu Deus, empatia, ser empata é uma maldição. Não, não é. Maldição é a não consciência da condição dela. E a pessoa ficar sempre no vitimismo, sabe, Leonardo? Ficar falando, ai, porque eu sofro, porque eu capto a energia das pessoas. Capta, então vai fazer alguma coisa para elas. Né? Vai fazer o seu papel. Né? Dá o que você pode dar. Então, não é dinheiro, às vezes é o tempo, às vezes é uma palavra, às vezes é um ouvido, às vezes é um amparo mesmo da pessoa, que ela está passando por uma situação, que às vezes uma palavrinha que você vai dar, você ilumina aquela pessoa e dá força para ela continuar a jornada dela. Acho que é bem por aí. Muito legal, muito legal. Como nos limpar das energias das pessoas que nos atingem mal?
desconectando delas. Cada vez que você pensa na pessoa que te fez mal, você está se conectando a ela. Cria um elo, um cordão que conecta com a outra pessoa, e aí esse cordão retroalimenta um ao outro. Então, quanto menos você pensar, quanto menos você ver, quanto menos você falar dessa pessoa, menos você vai sofrer as consequências. Você vai cortando esses laços, né? Que são criados pela indiferença, às vezes pela inimizade. Você vê, quanto mais você fala de alguém que você não gosta, mais você se conecta a ele. Então, deixa de falar, deixa de saber Acho dele. que não é forma pensamento que a gente cria? São formas, É. pensamentos que criam realmente formas no nosso campo áureo. Sabe que eu aprendi como Dá forma psicólogo, mesmo. Dá eu forma estava lá mesmo. no Nordeste, e aí eu falei, nossa, você acredita que eu estava lá em cima? Eu fiquei num hotel, a minha egrégora me ajudou muito nesses 3 meses. Fiquei num lugar que o valor era muito legal, enfim, aí eu comecei a meditar na parte de cima, superior, onde tinha piscina. Um dia eu estava meditando e fui recebendo informações, senti que alguém estava mexendo na minha mão, eu estava assim na cadeira, e aí eu falei, tem alguém acho que mexendo com o meu corpo físico. Eu fui voltando, voltando, e quando eu olho, voltou, quando eu olho tinha um segurança descendo. Eu falei, será que ele ficou mexendo? Não entendi. Aí eu falei com o meu psicólogo assim, você fecha seu campo energético? Aí eu falei, me explica isso. Aí você vai fechar seu campo energético, vai da sua forma, exigir que aquilo fique. E aí, na noite seguinte, eu falei, vou fazer isso. Campo energético, eu vou meditar aqui. Chegou um casal que ficou na piscina brigando com segurança porque eles queriam ficar comendo dentro da piscina. E não podia porque é sujar de comida, né? E aí eu falei, aumentando o meu campo energético, aumentando, que eles vão sair agora. Eles foram pegar a comida e foram embora. Eu falei, caramba, isso funciona. Agora aí ficou vazio, não tinha ninguém, eu fiz a meditação tranquila. É bom a gente compartilhar os exercícios, cada um tem o seu, né? Mas para tu ver, eu não Sim, sabia. Meu psicólogo que me ensinou. é E expansão faz... de energia. Você pode expandir e formar o seu campo áureo. Só que a gente tem que ter a consciência também, né? Não sair expulsando todo mundo de perto da Não, bateria. é mais uma questão assim, de proteção para não ter que estar assistindo aquilo, não ter que estar passando por aquilo, porque até eu estava ficando revoltado com o casal, que eles queriam ficar Você comendo coisas entra. na piscina que todo mundo usa, Aí entra sabe? aquilo que a pessoa perguntou, né? Se você entrasse na energia de ficar emputecido, como assim? A pessoa vai comer uma comida na. Não tem, né? Não tem discernimento, não tem consciência nenhuma. Aí você entra naquela vibração, você perde toda a sua capacidade, você entrou na mesma vibração, acabou. É isso. Gerou conflito, lascou-se. Ô meu irmão, vaza daí, culpade. Mais ou menos isso. E fazer gratidão para as pessoas que fazem serviço para você. A pessoa entregou terra aqui, eu dei R$ 20 para ela, ela ficou muito agradecida. Sabe uma coisa que eu estou percebendo? Quando alguém vai entregar alguma coisa, eu dou uma latinha de refrigerante. Tem gente que fala, meu Deus, muito obrigado. Ai, é para mim mesmo. E tem outras pessoas que falam assim, eu não quero essa porcaria, não. Para tu ver que ninguém é igual a ninguém, né? E assim, pode ser que pessoas sejam gratas por seus R$ 20, pode ser que pessoas que não queiram, né? Geralmente faço projeção astral, consciente e também durante o sono. Bendita falou. É Que libertador. legal. Já está no Que caminho. legal. Já está no caminho. São os guias cegos. Estão em evolução como nós e querem orientar, direcionar e aconselhar. É, Portal da Consciência. Eu projeto minha família e sinto muito. Eu fico sugada e depois eu medito para ir voltando aos poucos. Eu acho que ela se dedica muito à família, né? E aí é. ela fica muito sugada e depois ela tem que fazer um Vamos exercício. falar do guia cego? Vamos. Ó, acho que foi a Márcia que comentou do guia cego. O Márcia guia Singular. cego é o que acontece, Márcia, que às vezes o guia cego chamado na Conscienciologia pelo Valdo Vieira, o guia cego é aquele
aquela pessoa que ela não tem consciência, ela não tem essa capacidade, encanado ou desencanado, ela não tem essa consciência e ela acaba te levando por um caminho torto, errado. Não é que ela está fazendo porque ela quer, ou porque ela gosta daquilo, é a forma como ela sabe e como ela entende. E aí o guia cego te leva muitas vezes pro buraco também, né? Você não sabe onde Primeira ele está vez que eu indo. ouço sobre isso. O que é Se guia ele cego? não Desculpa. guia cego, o Valdo Vieira usava muito para falar de, às vezes, uma consciência extrafísica que direciona o seu caminho espiritual. Ou, vamos dizer, um pastor, um padre que direciona pessoas também. Mas se ele não sabe para onde ele está indo, se ele for para o buraco, ele leva todo mundo junto, certo? Então, o guia cego, mais ou menos, ele não tem a capacidade para, às vezes, influenciar, orientar da maneira correta. Ele está aprendendo, é um ser em aprendizado também. Então, por isso que eu falo sempre para as pessoas, cuidado, ouça, passa pela razão, passa pelo crivo da sua inteligência. Você não sabe, vai na fonte, vai buscar informação. A gente tem tanta informação hoje e a informação está desinformando, né? Ela está criando. Às vezes é melhor ser como aquele post que eu coloquei lá. Às vezes é melhor ser ignorante do que ter conhecimento demais e conhecimento errado. Às vezes a ignorância acaba sendo uma bênção. Então No final, eu quero falar. hoje nós estamos vivendo um caos, porque tem muita informação e as pessoas estão disparando a história de fake news por aí, isso é com todos os assuntos, é espiritualidade, é política, é religião, Terrorismo. terrorismo, aquela consciência de caos, né? Geradores de caos, de fim do mundo. Se acabar o mundo, a gente vai para outra dimensão, simples, transfere. Então, sem caos. Teoria do caos, né, que se fala. Então, a gente está aqui aprendendo, todos somos seres em aprendizagem. Sempre. A gente está aprendendo sempre, 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 né? O tempo todo. Tanto aqui ou lá, em projeção e tal. Vamos passar aqui. Quando criança vivia em benzedeiras, absorvia tudo. Como sofri na minha infância. A Márcia também está falando isso. Renata, no meu serviço o pessoal está num clima baixo porque não queriam voltar para o presencial. Não está nada fácil. Humberto, combinação fatal, narcisismo versus empata. Então, pessoal, quem ainda não segue o canal empatas.com.br, também tem no YouTube, tem um vídeo lá muito interessante, tem vários vídeos interessantes, mas esse tem lá que eu assisti, eu acho que foi ontem ou hoje. A minha mal, vou ler do jeito que tá, gente? Depois eu tento interpretar. A minha mal vejo e nos falamos bem raramente, deve ser minha mãe, né? Prefiro evitar, pois só reclama da vida e fala do meu irmão. Pois agora ela faz com meu irmão o que fazia comigo. É assim, Ariane, é isso aí. E eu cortei. Eu falo sempre isso. Eu sei que tem pessoas e pessoas. Minha mãe tinha uma dificuldade muito grande de falar de amor, de falar. Ela nunca tinha falado para mim, eu te amo. E começou a partir de mim isso. Eu virava para ela um dia, mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. De repente, a minha mãe começou a falar, eu te amo para todos os meus irmãos. E eles falaram assim, nossa, a mamãe está falando, eu te amo. Às vezes a pessoa não sabe amar. E cabe a nós ensinarmos. Né? Então, Eu hoje eu comecei a vejo falar. minha mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Hoje ela está amparada pelos filhos, né? E falando eu te amo para todo mundo. Então, se a gente puder, às vezes, como filhos, ensinar nossos pais naquilo que eles têm de dificuldade. Às vezes nossos pais não sabem expressar amor, eles não sabem, é só na base da responsabilidade, né? E eles não têm esse entendimento.
Tem um vídeo lá no canal também, Congresso Abuso Narcisista, que fala de relacionamentos. Tem um vídeo no canal interessante também. Fala isso também dos narcisistas. Tá? Tem seres e seres. Não é todas as mães que são bonequinhas maravilhosas, amorosas. Não são. Tem mães que são terríveis. Eu não estou generalizando. Tem mães que precisam do afastamento dos filhos, porque se ela puder, ela impede a luz chegar no filho. Entendeu? Então, quando tem uns 15 anos que eu falei assim para os meus irmãos, a gente tem que começar a falar eu te amo, abraçar ela, beijar, apertar e falar eu te amo, eu te amo. Toda vez que a gente fazia, ela machucava. Então, quando a gente fazia entre a gente, ela, tá querendo te roubar, tá querendo... Aí eu falei, cara, então nunca... É isso que é narcisista, eu acredito, né? Pelo que eu já escutei, que é controlar, manipular toda a situação, ficar no controle. Então, lógico que tem mães maravilhosas. A minha mãe eu considero maravilhosa, só que ela tem o problema que é dela e eu respeito ela lá e eu aqui. Estão terceirizando... gosta de chamar atenção. Ele quer ser o centro das atenções. Você rouba a luz dele, tirou o foco dela, acabou. Ela quer de volta o foco para ela. Simples assim. E em todos os níveis, que pode ser por briga, discussão, que pode ser por ali, por qualquer coisa ela tem que estar o nome envolvido, é verdade. Estão terceirizando a educação dos filhos. Isso eu não sei falar, se você quiser falar um pouquinho. Muita luz a vocês. Sei que não é fácil ser um receptáculo de fardos humanos. Já sofri muito com essas sensações. Para mim, que sou um médium intuitivo, sensitivo e empata. Astrografia, ok. Assistindo essa live, minha vibração aumentou também. Por isso que eu falei aquela hora. Eu senti que mudou aqui o negócio. Estou sorrindo à toa. Gratidão a vocês. Nós que agradecemos. Eu queria trazer, já que a gente está chegando no final, que eu tenho 1h30 aqui que eu estou ocupando do seu tempo. Eu queria trazer um assunto que está acontecendo. Eu acho que eu vou falar em todas as minhas lives no final, tá, gente? Porque isso é muito sério. Bem, gente, nós passamos por um momento de... Para mim, tá? Que foi explicado, tem uma energia no planeta que ela vibra na escassez, na fome, na guerra, enfim, nessas situações, e tem gente que trabalha para ela. Então, agora todo mundo voltou a trabalhar. Eu estou sentindo, gente, isso é um aviso muito importante, tá? Tem pessoas que trabalham com a espiritualidade, terapeuta e tal, que estão se envolvendo com qualquer energia que apareça. Eu vi uma coisa ruim, mas disse que vai me ajudar. Gente, no meu trabalho apareceu anjo negro. E ele se comportava de acordo com a pessoa que ele entrou. A pessoa vinha para ser atendida, o anjo negro vinha junto. E eu falava, nossa, esse troço preto com asa preta enorme contigo, aí se identificou como um anjo negro e tal. E assim, se a pessoa mandasse energia boa, ele faria, porque ele falou assim, meu trabalho também é ajudar. Mas ele tinha malícias, ele tinha maldade, ele se apresentava, sabe, eu facilito a tua vida, eu faço coisas, se você quiser eu falo tudo da outra vida para você ficar o melhor vidente. E aí eu falei assim, cara, isso aí é o que está acontecendo com vários médiuns. Está caindo nessa energia da facilidade, tô falando maioria dos médiuns, de ter um ser que está ali, fala isso com aquela pessoa que tu vai acertar. Aí você fala, a pessoa acerta, nossa, você é um médium maravilhoso, tá vendo? E as pessoas, eu tô percebendo isso agora, as pessoas estão pegando esses seres e botando para sua egrégora sem filtro. Isso, gente, eu tô falando para os próprios terapeutas, tá? Cuidado, porque depois é cobrado. Isso depois é cobrado. É kármico, né? É karma. Outra coisa, hoje aconteceu uma situação, por isso que eu falo que eu não consigo atender online, gente. Uma pessoa que eu fiz aqui a live, ela falou assim, vou te dar uma mesa radiônica, não sei o que, vou fazer um atendimento contigo, eu fiz. Aí, tem chip, tem não sei o que. Aí eu falei, quer mais uma? Aí eu falei, eu vou fazer outra. Quando começou a fazer, tudo lá
o negócio lá da internet, qual é o nome que se dá? Aquela caixinha da internet, esqueci agora. Pifou tudo. É modem, não, depois eu lembro. Isso é Tudo, ectoplasma. tudo foi, tudo foi Esse é ectoplasma, então. se manifestando lá. E ela falou, não estou conseguindo voltar. Ela me ligou, não estou conseguindo voltar. Por que eu estou falando isso? Sempre quando eu tentei fazer atendimento online para uma pessoa, manifestações aconteciam na casa daquela pessoa, que a pessoa não tem aquela consciência de que aquilo pode acontecer. O que ela acha? Trouxe coisa ruim aqui para minha casa, né? Então eu não devolvo isso. Então quando ela devolve com tudo que está na casa. Ela não devolve só uma energia que foi mandada. Então, eu faço o trabalho assim, eu tô vendo que todo mundo. Uma mulher falou assim para mim: eu faço limpeza espiritual na casa da pessoa à distância. Eu falei: como? Ué, só falar, a casa tá limpa, não sei o que. Eu falei: mas. Não. É porque assim, o meu trabalho, eu vou na casa das pessoas limpar, sabe? Se tiver desobsessão que tiver que fazer, faço e tal. E é muito sério, porque eu já tomei tapa na cara, o negócio é muito forte. Então eu falo assim. A questão ectoplásmica grande. A ectoplasmia é a energia de cura ou a energia que os espíritos se manifestam através de nós. Então, os animais trazem isso, a mata, tudo isso gera ectoplasma. Mas quando o efeito é poltergeist, que é a explosão, a tentativa de impedir de acontecer, tudo isso acaba sendo um gerador de energia contrária para você. Porque ela estava falando. Lá no começo, quando eu queria gravar e trazer informação, acontecia muito isso. O computador pifava, as coisas não aconteciam. Às vezes acontecia com a minha própria energia, para impedir que aquilo viesse à tona. Mas hoje eu trabalho, por exemplo, de modo online. Quando eu vou fazer o trabalho energético, não. Eu não ligo a câmera. Eu faço só a terapia com os cristais. Eu faço o trabalho de assimilação energética também. Eu entro na energia da pessoa para sentir a vulnerabilidade dela. Onde que ela tem mais vazão? Onde que tem mais energia sendo drenada? Então, pela minha experiência, pela conexão que eu faço com a pessoa, peço autorização para entrar na energia dela, e às vezes ela mesma sente. Depois eu trago, no dia que eu vou fazer o trabalho com energia, e eu vou medir cada chakra, eu vou ver como que a pessoa está. Às vezes a pessoa está fechada que nem uma bala. Chakra da base e o chakra da coroa estão fechados. A pessoa está praticamente implodindo ali dentro, né, daquele corpo que não tem uma energia que corre. Você vai fechando tudo isso, você fala, como que a pessoa está conseguindo viver ali dentro? Às vezes eu entro na energia da pessoa e falo, como que a pessoa vive dentro dessa casa? Né? Então, pela assimilação energética dá para a gente sentir isso. Às vezes é pesado, porque a gente traz algumas consciências para a gente tem, mas você, na mesma proporção que você tem tudo isso, você também tem de amparo extrafísico mesmo, que auxilia nesse trabalho. Então, quando eu faço, eu invoco por bênçãos, eu invoco por proteção antes de iniciar o trabalho, e depois que eu inicio o trabalho, eu também peço que encerre, né, o ciclo, como eu falei, para não ficar a energia solta aí no ar. Então, a gente fecha esse ciclo. Então, é importante fazer isso, porque às vezes é a nossa própria energia que está gerando esse caos. Né? Então, quando você entra em amparo para alguém, por exemplo, você pode ter reverberação para você. Né? Se a pessoa estiver muito carregada, você faz um trabalho energético, você às vezes traz para o seu campo áurico, energético, aquela condição da pessoa. Mas você tem que ter mecanismos para trabalhar, a pessoa ficar bem e você também ficar bem. Porque senão, né, não tem lógica e propósito você fazer um trabalho terapêutico que a pessoa ficar bem e você ficar ruim. Né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Tem até um vídeo que eu gravei, meu professor da Conscienciologia, falando da ectoplasmia, e ele fala que a gente tem que
passar por esse processo de aprendizado, nós terapeutas também, porque às vezes a gente assimila muita energia da outra pessoa e você vai aprendendo, você vai, pelas energias, você vai aprendendo a se limpar, né? A se limpar cada vez mais. Você vai criando uma casca um pouco mais grossa para não sofrer tantas consequências daquilo. E outra coisa que eu ia falar é, por exemplo, assim, as pessoas, tá todo mundo fazendo curso para ser terapeuta holístico, né? E as pessoas estão botando muita fé naquele aparelho com que elas estão trabalhando. Então, assim, se você faz mesa radiônica, enfim, a técnica que você faz, antes disso você tem que observar a sua proteção, o espaço protegido. Porque a mesa vai fazer o trabalho dela, mas você também tem que se proteger e proteger o ambiente que você está trabalhando, né? Bom, gente, eu Eu vou acho finalizar assim, porque ó. daqui... Desculpa, Posso pode falar falar. Tem só umas mais uma perguntas aqui. coisinha, Não, tem Leonardo? perguntas aqui, porque senão daqui a pouco não vai parar de pergunta. Tá, Leonardo, não importa o curso que você faça, não importa a técnica que você utiliza, você pode fazer a cura prânica, você pode fazer a barra de axis, você pode, mas não adianta se a consciência que está trabalhando esses métodos, ela não tiver capacidade, se ela não tiver amorosidade, se ela não tiver a vontade real de auxiliar o outro. Então não adianta, é uma pessoa que tem ferramentas, mas ela não tem capacidade para liderar, para limpar aquilo que vai se apresentar para ela. Então, não importa qual seja a ferramenta que ela tenha para trabalhar, mas quem comanda essas ferramentas é o terapeuta. Então é importante que o terapeuta saiba o que está fazendo para não se perder nessa jornada e nesse caminhar. Eu, Tá? quando eu faço as lives, eu limpo todo esse espaço, eu faço campo vibracional fazendo live. Imagina, eu não estou falando mal dos terapeutas, pelo contrário, eu estou Não, querendo ajudar no sentido de que se protejam e é, percebam qual é a energia que vem facilitando muita a coisa. Porque responsabilidade, né, Leonardo, com que você vai tocar a energia da outra pessoa. Se você não tiver critério, se você não tiver responsabilidade, você pode danificar alguém. Você entrar na energia de uma pessoa e se você tiver com seu campo áurico sujo, você vai sujar o outro também. Então você precisa ter essa consciência, essa responsabilidade e essa amorosidade, porque você vai pedir licença para entrar na casa do outro. Né? E se você entrar arrebentando tudo, você também traz para você essa energia. Então, se a gente tem o respeito, se a gente tem essa responsabilidade, tá tudo certo. Não importa a técnica que se use, mas se você tiver essa amorosidade, consciência e responsabilidade, é importante. é interessante essa coisa, porque eu me lembrei agora, eu incorporo, sabe, uma energia que ninguém sabe. A pessoa fala que é das estrelas. Enfim, eu incorporo uma energia e eu me lembro que eu estava servindo nessa ordem esotérica no sábado de manhã. E veio um rapaz, que era tudo problemático, a família queria que a energia cuidasse dela. Mandou embora para casa. E ninguém entendeu. Mas por quê? Aí ele mesmo falou depois. Ele tinha acabado de voltar da noitada, totalmente drogado, fez várias besteiras durante a madrugada, então, tipo assim, vai tomar um banho, porque veio direto, sabe? Aí falou, vai tomar banho. Só falou isso, vai tomar banho. Tipo assim, troca um pouco essa energia para se tratar, porque tá vendo como uma energia totalmente, sabe, que acho que eu acho que a energia tem a consciência que ela sozinha não daria conta daquilo tudo que estava ali. Eu acho, não sei se era isso. Essa energia do ectoplasma só atrai para a gente o que temos, só atrai para a gente ou que temos afinidade? Não entendi a pergunta, se a pessoa puder Essa energia reformular. do ectoplasma só atrai para a gente ou as pessoas que A temos energia do afinidade? ectoplasma, não. A energia do ectoplasma é nossa energia. É energia que é através dela que os espíritos conseguem manipular o campo físico. A energia ectoplásmica, ela também cura. A energia ectoplásmica acontece os efeitos poltergeist. Então, é um fluido
que é manipulado e é rico no mundo espiritual, porque é através deles que eles se manifestam no campo físico. Agora, se Esse você assunto pega é muito interessante, hein? essa mesma energia que ela é direcionada para o bem, ela também pode ser para o mal. Então, o que você vai fazer com essa energia que são elas? Entendeu? Ela pode ser manipulada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser direcionada, mas com respeito, e ela é muito cobiçada, é dinheiro no mundo espiritual. Um médium que tenha a energia, que é uma energia mais densa, mais pegajosa, é onde eles conseguem atuar no mundo físico. Então, um médium para o mundo espiritual é onde eles fazem a festa. Se o médium não é consciente, se ele está ali se sujando, vai para balada, vai para não sei onde, eles são, né, palco de vícios, palco de um monte de outras coisas. E é por essa energia também. Então, olha o cuidado que tem que ter. As pessoas Depois, estão outro totalmente dia, desavisadas. se outro dia você tiver um tempo, um interesse, quiser fazer uma live sobre isso, ia ser muito legal. Vamos embora. Já acompanho a Kátia faz uns 2 anos e agora adorei o Léo também. Adorei o Léo também, deve ser isso. Eu quero te agradecer muito, porque já vai 2 horas, eu estou ocupando aqui o seu tempo. Você quer deixar algum recado, falar sobre se tem algum curso, seu site, seus canais? Canais é o que a gente falou. O Instagram é o empatas.com.br, o site onde tem as orientações, tem palestras, tem os vídeos. O canal no YouTube é youtube.com/Kátia de Jaime. Eu falo das minhas experiências, assim, com a maior sinceridade possível. Eu nunca venho aqui na telinha para falar alguma coisa que eu não sinto ou que não tenha acontecido comigo. Então, falo desde mediunidade, eu fazia psicografia, meu contato com espíritos, como foi, falo de projeção astral. Então, e compartilho também muitos colegas que falam de viagem astral. Sou muito grata ao Saulo Calderon, porque foi através dele que todo esse projeto nasceu. Se você conversar com ele, fala que eu existo, que eu estou aqui. Fala também, eu adoraria fazer uma live com ele, porque ele também é um empata, então seria de empata para empata. Mas, assim, eu sou muito grata, porque ele falou, ele fala para todo mundo. E tomara todo mundo fizesse projetos, né, para ampliar a consciência, para dar esse norte para a gente seguir. Então, é uma pessoa que eu sigo, que eu acho muito séria no trabalho espiritual que ele faz, de consciência, e sempre que eu posso eu estou exaltando, porque eu tenho essa gratidão com ele, com tudo Sim, que claro. ele traz. E fora pessoas que entram na nossa vida para ensinar, né, amigos pessoais. Tenho minha amiga Elizabeth Gonçalves, que me ensinou muito da espiritualidade também. É uma pessoa que ela não é nenhuma, não tem seguidores, não tem nada disso, mas é uma pessoa que me ensinou uma espiritualidade sadia, verdadeira. Então, quantas consciências aparecem na nossa vida para nos auxiliar, né, Leonardo? Eu acho que é isso, é esse caminhar nosso que o Saulo me ajudou, eu ajudo outras tantas pessoas. Quantas pessoas que chegaram na Kátia e estão ajudando outras tantas, porque conheceu, porque indicou o canal, que agora vai conhecer o Léo. A gente é uma corrente que vai seguindo aí para frente e levando um pouquinho dessa espiritualidade. Cabe a nós não perder o caminho, não perder a mão naquilo que a gente faz, sendo verdadeiro sempre, não se perdendo nesse caminho aí, né, da espiritualidade. Tem muita coisa errada acontecendo, até nesse mundo aí. Eu falei até um domingo com a Clara Ponto Estrela Azul, que a gente tem que formar uma célula, que essa célula vá aumentando, aumentando e seja maior do que esse planeta. Eu tenho uma história muito interessante, você falando de agradecimento, quando em 2019, na metade, eu fiquei tão triste,
pelas pessoas, pelo comportamento das pessoas, traições e tal, no mundo espiritual, e que eu peguei pneumonia e tal, e eu falei com eles, fiz uma reunião. Falei, ó, chega, não quero mais, isso não serve para mim. Aí eles falaram assim, no início de outubro de 2019, a gente vai mandar uma pessoa, que essa pessoa vai te apresentar outras pessoas, e aí tudo vai mudar. No início de outubro. Aí recebo assim no telefone, oi, minha agenda tá pro dia 1, 2, 3, 4, 5 de outubro, você quer? Eu estava há 2 anos esperando fazer uma regressão com a doutora Gilda Moura. Ai, E que legal. ela nunca tinha agenda, ela não estava no Brasil, ela estava fora. E aí ela falou, eu falei, eu não tenho dinheiro, daqui umas 2 semanas eu não tenho dinheiro. 3 clientes ligaram, quero consulta, quero... E foi tendo consulta até o dia. É isso que eu te falo, quando as coisas têm que acontecer, Leonardo, a sincronicidade acontece. Quando você acredita naquilo que você está fazendo, parece que as coisas se encaixam e tudo flui. Então, é essa energia que a gente tem que aprender a entrar, né? Não ficar na escassez, na falta, porque o universo é abundante. Então, a gente precisa saber de onde captar. Um universo já é abundante. Imagina, o universo é abundante, ele não tem escassez no universo. A escassez é o ego que cria para deixar a gente viver um caos. É importante que a gente saiba buscar dessa fonte, que tudo a gente encontra lá. A gente traz para o nosso plano físico e a gente vivencia de fato a abundância. Então, acredita no que está fazendo e explora isso bastante. E ela trabalha com energia fora do planeta, né? Abdução, abduzidos e contatados. Sim. E ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito na questão de quando eu queria incorporar uma coisa que meu corpo físico não aguentava aquela energia. Eu falei, parece que o olho vai explodir, o coração vai explodir. Aí ela explicou, aí tem uma energia que vem de fora. Porque o corpo físico não aguenta esse tipo de energia, né? E várias outras coisas que eu fui aprendendo com ela, eu fiquei. Nós temos um grupo, os alunos que eu fiz hipnose e regressão com ela, e depois disso ainda veio o psicólogo, o Dr. Fabiano Deliberali, que é fantástico. Então, assim, é isso que você falou, a gente tem uma missão, um caminho, e que eles apresentam pessoas pra gente, que a gente é grato, Exatamente. né? A gente tem uma gratidão enorme. É isso aí. O mundo é abundante. Abundante o tempo todo. Abundante. Gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, gratidão. Eu estava muito ansioso para essa noite. Eu fiquei muito nervoso de tudo, eu fiquei ansioso. Imagina. E foi fantástico, foi maravilhosa a live. Sempre quando tiver um tempinho na sua agenda, falar sobre. Porque eu vejo no seu canal que você tem muita coisa para poder compartilhar. Quem ainda não segue aqui no Instagram, é só baixar aqui, gente, e seguir. Clica aqui ao lado do ao vivo e segue a Kátia. E no YouTube, enfim. Kátia, muito, muito obrigado. Mais algum recado? Eu que agradeço. Não, é gratidão mesmo de estar aqui, de poder levar o que a gente conhece para todo mundo. É que as pessoas possam despertar a consciência empata que tem, que possuem. Né? A empatia é uma coisa linda, não machuca. Machuca um pouco para a gente despertar realmente. E mudar, faz parte. Sair do modo esponja e ir para o modo empata, que é a melhor forma possível. Sem vitimização. Né? Adorei isso. Muito obrigado, Kátia. Obrigado.